Oi, oi, pessoal! Está começando mais um episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre os bastidores e muita tecnologia para o mercado de eventos. Afinal de contas, nós somos o backstage mais tech do Brasil. E hoje eu estou aqui com um parceiro da Regra 3, o Rodolfo, para poder falar sobre gestão, processos no mundo da gastronomia. Tem muita conversa aqui para acontecer e eu tenho certeza que vai ser um agregador de informações para o seu negócio. Então, bora lá? Bora Seja lá. muito bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigada pela sua presença. Se apresenta para a gente. Bom, agradeço o convite. Nossa história já começou muito bem no início do ano Verdade. no Congresso. Foi muito bom. E vamos lá, falar para o público um pouco mais sobre gestão, sobre o que muitas pessoas fazem ou deixam de fazer, o que isso resulta e como que a gente pode melhorar. Legal. Então, bora começar Bora aqui. lá. Tem muita coisa para poder conversar. Eu acho que a gente pode começar com... Você atende donos de negócio de gastronomia em eventos, né? Sim. Na prática, qual é a maior dificuldade que você vê hoje? Vender, operar ou organizar a casa internamente? Já começamos com o pé. Ó, na verdade, um juntando o outro. Aham. Porque se o problema não é venda, mas se eu vendo errado, se eu vendo ou com preço errado, ou se eu vendo sem estar preparado para vender, isso vai gerar um grande problema. Uhum. Organização, ela pode ser tanto interna, porque quando a gente fala de organização, de um recebimento de orçamento, da forma que vai precificar isso para o cliente, da forma que vai os processos produtivos mesmo de cada um. Vamos falar em empresa de bar, empresa de buffet, ou quem trabalha com café, todos vão ter a etapa de compras, de produção, etc. Então, são muitos processos no meio envolvidos, mas se for escolher um, Pausa dramática. pausa dramática, a organização. Organização. A organização. E a gente brinca muito que o que a gente faz, que a gente sabe levar as pessoas para um outro nível através da organização. Isso é importante. E é um tema que a gente sente muito, pelo menos aqui dentro da minha Academy, a gente vem observando muito esse cenário acontecendo, de que a falta de organização, a falta desses processos, elas resultam em empresas que hoje não têm um faturamento alto, vamos dizer assim, mas que não tem sequência. Eu acho que não tem essa constância, não tem esse crescimento, né? Eu acho que tá muito ligado a isso. Hoje, se a gente entende que a gente precisa de gestão, a gente precisa de organização, para que a gente consiga crescer. Porque se crescer errado, não vai dar, né? Sim, acontece muito. Porque Acontece, mas em algum momento a pessoa fala assim, lascou tudo. acontece muito, até voltei na organização, porque tem empresas que vendem muito, só que elas quebram por isso. Exato. É esse o ponto. Porque se ela escala com defeitos no meio, se ela, vou dar um exemplo curto. Aham. Se ela está com preço errado ou está gastando demais, independente. Se a margem dela está espremida, quanto mais volume ela tem que colocar mais pessoas para dentro para entregar, ela tem que aumentar mais a estrutura dela. Aham. E isso é uma bola de neve Isso. que qualquer oscilação do mercado, qualquer momento que a roda nem precisa parar de girar, né, mas que ela dá uma engasgada, Aí. a empresa pode não aguentar. E a gente vai falar sobre isso, que eu acho que o impacto da reforma tributária vai mexer nessa gestão, nessa organização. Mas Vai chegar lá. a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Gente, então trazendo esse contexto dessa dor que o mercado tem, eu acho que é muito importante você falar sobre o que é a regra 3. Eu acho que esse movimento que você vem fazendo casa muito com o que a gente faz, obviamente aqui dentro da minha Academy, por isso que a gente, né, virou parceiro e a gente tem grandes negócios aí para poder fazer. Mas eu quero que você explique o que é a regra 3 para que quem está ali do outro lado entenda a importância de ter esse estudo, ou vamos dizer assim, alguém para poder falar assim, olha, me ajuda, pega na minha mão aqui e vamos comigo. Vamos lá. Bom, a regra 3, ela faz 10 anos. O Rodolfo trabalha com eventos desde 2003, e é em cima dessa experiência antes da abertura da regra 3 que a gente criou o nosso processo, nosso método, que a gente vai falar já mais sobre isso.
Mas hoje nós temos frentes diferentes. A gente tem a frente educacional, com plataforma online, com cursos presenciais. Nós temos a área de gestão, onde fazemos consultorias. E não só consultoria, porque hoje em dia o nosso principal serviço é um serviço que a gente realmente coloca a mão na massa do cliente. Uhum. Porque o cliente tem muita dificuldade de colocar alguns processos sozinhos Sim. para funcionar, e a gente acaba, no nosso time interno, fazendo junto, entregando o máximo pronto. E com isso, a gente consegue atender tanto e você até perguntou, a gente conversou um pouco antes, você falou sobre se é um método, se é uma consultoria. Exato. É um método que a gente expõe para o mercado com diferentes tipos de serviço. É um método único. Legal. Que em cima dele a gente faz gestão de eventos. Hoje nós fazemos pouquíssimos eventos, mas somos referência em eventos de grande porte. Então, empresas do Brasil todo que têm um grande desafio, muitas vezes acionam a gente para fazer o planejamento, para fazer até uma parte de execução. Então, a gente tem uma parte de execução, a gente tem a parte de gestão, onde a gente trabalha com consultoria e assessoria, e a gente tem a parte educacional, que são os cursos voltados para o dono de buffet. Legal, isso que eu ia perguntar, é sempre focado no buffet, né? Ou não? Nosso foco principal é dono de buffet. Por exemplo, na parte de alimentos, a gente é muito mais voltado para eventos, e aqui vertentes de eventos, que, por exemplo, vertentes de A&B. Entendi. A gente não se vem, por exemplo, alguém falando, eu tenho um restaurante, eu quero... Não, a gente sempre indica, temos bons parceiros, inclusive, que trabalham com o que eu faço para restaurante ou para outros tipos de A&B. Mas em eventos, a gente consegue atender muito bem com o que a gente faz. Empresas de bar, quem vai fazer, por exemplo, um serviço de barista, entre outros. Ótimo, muito bom. Eu acho que esse movimento que você vem fazendo, né, há 10 anos, ele fortalece ainda mais a visão que a gente precisa ter de gestão, de processos, porque hoje, é igual eu falei, eu sinto muito essa dor de muitas pessoas que estão aqui junto com a gente, de falar assim, gente, eu não consigo ter processos, eu não entendo dos processos. Eu sei fazer, eu sei executar, eu sei fazer um bom evento, eu sei entregar, mas os processos para que isso aconteça eu não sei fazer. E aí é onde a gente entra para poder ajudar, né? E que bom que a gente está aqui para poder fazer isso, né? Sim, com certeza. Muito bom. Vamos continuar, vamos falar sobre esses processos que eu acho que é importante. Você comentou que o ponto de virada foi quando você começou a criar seus próprios processos, que eu sei que é difícil. O que na prática muda no resultado de um evento quando ele passa a ser operado com processo e não com improviso? Bom, na verdade que a gente bate em duas teclas principais. Uma do negócio e outra do CPF também. Então, quando você trabalha com organização, primeiro que, naturalmente, a empresa começa a performar melhor, os resultados estão mais previsíveis. E não confundam que, se eu tenho um processo, se é mais previsível, que eu vou deixar de criar, que eu vou deixar de personalizar. Inclusive, eu personalizo muito mais quando eu paro de gastar tempo com coisas simples que deveriam ser automatizadas, que deveriam estar já numa outra ferramenta e não tomando tempo. Exatamente. Eu aqui dentro da minha academy, né, fazendo os nossos eventos, tem muito, a gente, né, obviamente, usa ali o sistema para poder fazer a gestão de tudo, senão não dá certo. Mas eu vejo muito isso, essa mudança de mentalidade quando eu entrei, comecei a fazer e não usava, não tinha ali os processos, porque eu estava, né, fazendo. Eu me preocupava muito em executar, e eu ficava assim, meu Deus, gente, eu preciso de um processo para poder conseguir fazer isso aqui, senão não vai dar certo. E aí, quando eu entendi isso, foi assim, uma bolha estourando para poder falar, velho, eu preciso focar nesse processo. E aí eu consigo inovar, eu consigo trazer personalização cada vez mais nesse outro processo. E eu acho que flui muito melhor, né? Com certeza, porque quando eu paro de gastar energia ou paro de ficar repetindo o mesmo processo de forma arcaica, que ainda... Eu adoro papel e caneta, amo. Adoro também. Mas, por exemplo, vou falar até processos do dia a dia do setor de eventos.
fazer uma lista de compras, um processo de quantificação, tudo no papel e caneta, eu gasto tempo. Isso aqui é uma coisa que um botão você clica e pode ser feito. E fora que a margem de erro é grande. Exato. O que tem de pessoas que tem o vai e vem na empresa, ou no mercado, onde for para ir buscar itens que faltaram no evento, é gigantesco. Por quê? Um deles, uma falta no checklist, uma falta de fazer esse processo de compras na mão, que pode ser que a pessoa seja craque nisso. Exato. E se ela está bem, ela pega ali e faz bonitinho e dá certo, porque o processo está funcionando. Uhum. A ferramenta não é ideal? Pode ser que não, mas o processo na cabeça dela está funcionando. Exato. Só que se ela já está com o evento entrando, ou se ela fez um evento no dia anterior, está cansada, já começa a máquina, já começa a dar pau. Já começa a dar um Exatamente. Mas eu acho que é isso que o mercado de eventos precisa se atentar. Porque o mercado de eventos ele é informal, né? Ele cresceu dessa informalidade, a gente sabe disso. E tá ok, gente, vamos fluir, vamos melhorar. Eu acho que essa mentalidade de melhorar esses processos que muda o jogo. Por quê? A cabeça da gente pifa, tem hora, gente. Com certeza. Não tem como, a gente não é uma máquina para poder ficar ali o tempo todo sendo muito produtivo 100%. A gente precisa usar a tecnologia para que, de fato, ela seja um benefício no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, eu acho que é essa a visão que a gente vem fazendo e vem mudando aí do comportamento da galera, né? E aproveitando, falando sobre isso, por que é tão difícil para o empresário de eventos estruturar processos, mesmo sabendo que ele precisa? Aí eu vou pegar uma base de quase todos os segmentos da área de eventos, ele é construído por um técnico. Como assim um técnico? Um fotógrafo. Como assim um técnico? Um cozinheiro. Um bartender. E ele é técnico, ele é bom na prática que ele faz. Não necessariamente ele é bom em processos administrativos. Ele não é bom necessariamente em marketing, em vendas, em liderar pessoas. Nossa, eu acho que esse é o ponto mais difícil. Então, tudo isso tem processo para acontecer, mas vamos falar que outros segmentos que as pessoas se formam, passam um tempo ali estudando, passam um tempo se preparando para atuar, o mercado de eventos ele já começa jogando. Não tem preparo, não tem instrução. Embora hoje nem se compara, por exemplo, quando eu iniciei lá em 2003. Hoje no próprio YouTube, onde você procurar informações, temos a inteligência artificial também, que traz bons insights. Cuidado, se você não souber alimentar um GPT, independente da ferramenta, vai vir coisa ruim. Se você não souber direcionar, se você não tiver dados, vai vir besteira e você vai abraçar aquela ideia e vai se dar mal. E a gente já entra no próximo bloco, então, já falando de dados. Que isso aí, pra gente, é muito importante. A gente já vem fazendo esse movimento com o Data Eventos. Não sei se você conheceu. Sim, conheci. Ótimo. Maravilhoso. O Data Eventos, ele é justamente para isso. É para trazer essas informações de comportamento mesmo do mercado, como que vem mudando, como que as coisas vão se modificando a cada dia e como que o empresário precisa ter ali essa visão de que, olha, as coisas estão mudando, como que eu vou acompanhar todo esse processo? Então, a gente já entra nesse ponto. Se você tivesse que escolher quais são 2 ou 3 decisões dentro de um evento que deveria ser obrigatoriamente baseada em dados? Olha, eu vou puxar, afunilar para a parte de buffet. Ótimo, tranquilo. Para responder isso. E um dos mais importantes. E aqui, isso que eu falei que não foco em alimentos e bebidas de modo geral, mas isso serve para isso serve para todo mundo, que é o custo de CMV, que é o custo do evento. Então, base de dados, base de consumo per capita, é fundamental para fazer um orçamento. Porque ali tá o ouro. Alimento e bebida independente para um buffet, para quem mexe com gastronomia, é o ouro, é dinheiro. E é normal
você ter, assim, muito além do que seria uma boa média. Do que seriam dados comprovariam que deveria utilizar menos e que isso geraria um custo mais equilibrado. Mas no achismo, às vezes vai lá e coloca mais. Isso, quando a gente fala principalmente de custo de comida, para você pegar um orçamento de buffet, você dá uma mexida. E é isso que a gente faz muito com os nossos clientes. Você mexer para tirar 5% até 12% que era custo e virar em lucro, em margem. Hum, Isso não é tão simples, mas é possível. Agora você gastar 5, 10, 15% a mais com o custo de comida no evento, é um piscar de olho. é, Só que isso é um dos dados mais importantes que o evento no dia a dia traz. Quanto que as pessoas consomem em média por tipo de evento. Quanto que sai por tipo de cada item do cardápio. Então, legal, legal. esse é um deles. Base de dados. Agora, em parte de organização, vou puxar um pouco para fora, também toda operação externa, ela pode ser feita em base de dados. Vou falar em cronometrar, em tempo de montagem, em tempo de serviço. Quanto tempo que uma cozinha finaliza uma montagem de um prato, de uma travessa. O quanto que isso chega no salão. Aí começa a ficar papo de doido. Mas não é papo de doido. Porque se tudo ao meu redor eu busco dados, eu busco tempos, eu transformo isso em relatórios, eu transformo isso em processo, eu consigo replicar com muito mais controle. Legal. E hoje, dentro do regra 3, vocês ensinam a fazer esse tipo de cálculo ou como que é feito? Sim. É? Isso, vamos falar na nossa escala de produtos. Aham. Nós temos, dentro da nossa plataforma online, nós temos um módulo somente de quantificação, de Legal. precificação, de comercial. Acho que todo módulo 360 de um buffet, nós temos por módulos lá gravado. E que não é diferente do que a gente aplica, por exemplo, em uma consultoria. Que a gente pega todos os cardápios dos clientes, estuda os formatos de eventos que eles fazem, e a gente faz todo esse estudo, esse trabalho para ele e entrega pronto. Que massa! Então, assim, tem até um feedback recente de um cliente, falou assim, em 5 meses, não, em um mês, eu tenho no meu buffet o que não tem em 5 de empresa. É mesmo. E aí, o que acontece? Eu acho que é a clareza, né? É a clareza. É a clareza de visualizar esse processo bem feito, e aí a pessoa começa a ver, olha, aqui eu tinha gargalos que hoje eu não tenho mais, e aí a produção triplica. Ele sabe, ele tem controle dos custos dele, ele tem controle de quanto que ele tá ganhando naquele evento, e isso é engraçado falar. Engraçado não, é triste. Mas muitas vezes... É engraçado, mas é triste. Mas não é. Porque boa parte, eles vendem o serviço, mas sem saber exatamente quanto era de lucro. Nossa, isso aí, gente, meu Deus do céu. Que desespero. Eu já vi cliente que estava fazendo evento que ele estava ganhando, sei lá, R$200. Então, Imagina. para porque você vai trabalhar para alguém, vai ser mão de obra. Porque de repente vai ganhar mais, vai ter um esforço mínimo. Exato. Esforço mínimo não Mínimo tem assim. mal, tipo assim, esforço de Tem que ter compromisso direcionamento daquilo. com tantas horas um dia. Exato. Não de fazer orçamento, de Exato. ter pressão, de tudo isso. Que aí engloba tudo, né? Se tiver um erro de 200, vai para 0 ou vai para menos 200? E se tiver um erro, esses R$200 ainda pode se queimar com o cliente? Exato. É um risco que se corre e, assim, é um degrau muito alto. Eu acho que é um degrau muito alto para você subir e você não ter esse controle, e não ter essa gestão, e não ter essa mentalidade de que você precisa visualizar. Você quer, assim, eu tive um podcast, acho que foi agora, esses dias para trás, que o convidado falou, gente, se você se propôs a ser um empresário, visualize e aprenda a fazer gestão. É o básico. Você não
pode ser só um empresário que sabe fazer o seu negócio, né? Sim, Que sabe sim, ser sim. técnico. Você não pode. Se você se propôs a ser empresário, aprenda a ter gestão. Porque quando você aprende a ter gestão junto com a aplicabilidade do que você faz no seu dia a dia, aí a engrenagem muda Sim, de sim, cenário, sim. né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa alertar aí para vocês. Ó, o mercado de eventos, você não pode ser só empresário ali técnico. Você precisa ser empresário de ter gestão, um empresário completo, né? Eu acho que é essa a visão que muda. E tirar uma crença que muitas vezes, eu tenho que fazer tudo. Eu Não, não tenho que é isso. saber tudo. Você não. Aham. O CPF não precisa saber tudo. O CNPJ, sim. Você não precisa saber calcular. Alguém na tua empresa precisa. Você não precisa saber de marketing. Alguém na tua empresa, ou um terceirizado, independente, tem que saber. Eu acho que uma das dificuldades que eu, pelo menos, vejo, que também é do mercado, é muito a galera da eu empresa, né? Ah, Ainda sim. tem esse cenário e a gente entende isso. Mas quando a pessoa não é a eu empresa mais, ela tem muita dificuldade de delegar. Você vê essa dificuldade? O que É, que você sente? uma dificuldade, principalmente no que eu comentei agora há pouco, em saber construir e saber delegar. Até porque processo, a gente está falando de processos, mas e de método, processos e métodos. Boa parte desses fornecedores, como eles aprenderam sozinhos, quase todos criaram os seus próprios métodos, Sim, à base de erro, de acerto, de busca independente. Só que está tudo aqui. Então, muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de documentação de processo, que legal. é o quê? Como que você faz? Tá, o que que você não gosta aqui? Como que funciona? E depois? E tem que estar. Porque tem tudo na cabeça da pessoa. Ela já Tudo, sabe fazer, ela sabe lidar com o negócio dela, mas ainda sozinha. sozinho. E quando ela tem a dificuldade de tirar da cabeça dela, ela não consegue passar para ninguém. É muito comum as pessoas, vou dar um passo à frente, vou contratar uma, duas pessoas. Contrata, não consegue passar informações, aquela pessoa fica girando na empresa, é tido como incompetente e é demitida. Mas falta a percepção de que quando a empresa contrata, ela não prepara, ela não dá tempo no dia de, calma aí, vou te ensinar como que faz isso. Ela fica fazendo e ela contrata, na verdade, uma pessoa para assistir ela trabalhando. Nossa, E é péssimo, e é verdade. porque não são poucos casos. Imagina. Meu Deus do céu, socorro, Jesus. Então, até dando uma orientação, um primeiro passo, assim como a gente documenta, você pode documentar seus próprios processos. Conversa com alguém. Como que eu faço isso? Mas aqui é ensinando para uma criança. Não deixa nada para trás. O que eu gosto, como que eu quero. O que for visual, já tira foto, dá mais ferramentas para a pessoa conseguir replicar. E uma outra dica também, dica não, Eu, eu ia orientação, te pedir isso, eu vou dar uma orientação, uma dica aí pra galera para começar a uma fazer isso. outra orientação é que as pessoas têm o hábito de contratar quando precisa. Ah, tá. Eu entendo. É. Mas quando contrata quando precisa, muitas vezes ela já está no meio do furacão. Às vezes, Às vezes vamos deixar ela às está no vezes. meio do furacão. Exemplo claro. Se a tua empresa bomba no fim do ano, os três, vamos falar de a partir de setembro em diante, está bombando. Não adianta se colocar alguém lá em setembro e outubro. Se não for uma pessoa muito boa, que vai chegar chegando, que vai chegar fazendo, você vai perder tempo. Então, para se preparar para o fim do ano, você tem que contratar no mínimo em maio, ou seja, maio, junho, julho. Para começar. No mínimo, 3 meses para a pessoa estar. Quando tem? Não é à toa que existe 3 meses de experiência, não é à toa que tem 3 meses de experiência. Por quê? É o tempo de ver se a pessoa vai gostar da sua empresa, é o tempo para você ver se você vai gostar dela, mas principalmente é o tempo mínimo para ela entender alguma coisa do seu negócio. Para entender um mínimo de processo, para ela ir a alguns eventos, para ir aquecendo os motores para quando chegar, quando você realmente precisar dela, você está com uma pessoa que conhece o que está fazendo.
E muitas vezes, para quem vai fazer uma primeira contratação, uma segunda, tem um time enxuto, e muitas vezes, muitas empresas de buffets têm um time enxuto interno, não vai ser a pessoa do mercado que ganha uma bala, nem todo mundo tem essa capacidade. Vai contratar o quê? Uma pessoa no estágio iniciante. Exato. E Então, tem um processo para poder treinar, para poder incluir ela na cultura da empresa, né? exatamente. E, E dois investimentos que você tem. Sempre você vai ter dois investimentos, os dois juntos. aham, Mas eu invisto tempo e dinheiro. exato. Não tem dinheiro, tem que arrumar tempo. Para você contratar uma pessoa com um valor um pouco menor de iniciante, mas você vai ter que gastar muito mais o seu tempo para treinar ela, para capacitar ela. Exato. Tá com mais dinheiro que tempo, aí mostra o processo contrário. Vai atrás de quem já trabalha no mercado, de quem já tem experiência. Provavelmente vai ser uma pessoa com um custo maior, só que vai gerar um resultado mais rápido, mas não se iluda que você não tem que dar tempo para ela, que você não tem que treinar ela do mesmo jeito, porque É. pessoa com sem experiência precisa de adaptação. Ela tem experiência técnica, ela tem experiência ali na Exatamente. prática, mas ela não tem experiência da cultura da sua empresa, da vivência ali que você tem do dia a dia. Então é diferente, É leva muito tempo. diferente. Então, ter essa clareza de que tempo e dinheiro é importante para poder conseguir fazer esses processos funcionar, né? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre operação que sangra. Vamos. Você trouxe essa informação e eu fiquei matutando e tentando entender um pouco desse cenário. Eu quero que você me explique. Você trouxe essa visão muito forte, né? Muitas das vezes o cliente percebe o problema, mas a operação já está um caos, a operação já está sangrando. Quais são os sinais de que um evento está mal estruturado por dentro? E aí o evento eu falo também a empresa como um todo, né? Ah, sim. E eu vou puxar num ponto que é um band-aid que as pessoas utilizam. Porque tá um caos, tá uma bagunça, mas se lá fora deu tudo certo, e se no final o cliente elogia, parece que apaga tudo que aconteceu para trás. E não é assim, né? E não é assim. Qual que é um conceito que a gente tem muito forte? De 360. Um evento tem que ser bom para o cliente, mas esse é o mínimo. Porque Tem que ser bom para quem trabalha. Naturalmente, isso vai ser bom também para a empresa. Seja o buffet, seja o bar, independente de quem esteja nesse meio aqui envolvido. Por quê? Porque esses três sempre têm que estar alinhados. Pode ser que seja bom para o buffet, ou seja, ele ganhou o dinheiro dele, só que para a equipe foi um caos e para o cliente foi mais ou menos. não, Não vale a pena. não vale. Para o cliente foi ótimo, para a equipe foi ótimo, só que a equipe quebrou um monte de material porque falta de processo, deixou deixou um monte de coisa para trás, esqueceu no evento, para o buffet não foi bom. Foi bom para o Buffet como cliente, empresa, né? isso, o buffet foi para o cliente foi bom, para a equipe foi bom, Que para o buffet, às vezes, os R$ 200, numa falta de gestão, acabou. acabou. Então, quando você vê que... Agora, sinais que eu vou falar do sangramento e o quanto isso afeta até na estratégia do buffet. Porque se o dono do buffet, ele tá lá, e tá um caos, aí faltou material, aí faltou comida, ou a equipe chegou atrasada, e ele tá num estágio de caos, ele não tá vendo o cliente, ele não tá dando atenção aos detalhes, ele não tá vendo novas possibilidades, novas oportunidades de contratar de conversar com um possível cliente novo. Então, muitas vezes, a operação fora sai, mas dentro está um caos. Dentro as pessoas não sabem onde estão as coisas, tem insumo chegando quase na hora de servir, e isso aqui parece um problema. Ah, mas o insumo está chegando na hora de servir. Dependendo do que for, se é um item que é congelado, que tem que passar por um processo de cocção para servir, é um mini caos. Começa o caos aí. Já começa o caos. E mini caos, muitas vezes, acho que conversando um pouco antes também, você fala, aconteceu alguma situação mais grave? Grave, não aconteceu. Até porque a gente sempre Se prepara para a isso. gente procura minimizar, para até se der algum problema, que seja um sangramento Aham, interno. aham.
mas pequenos problemas de uma falta de um colaborador. A falta de colaborador, pode acontecer? Pode, mas existe processo para eu minimizar isso? Existe. Porque hoje em dia, um dos grandes problemas, um dia não, isso desde que eu conheci até hoje, e se não está mudando, estamos lutando muito para mudar, mas as pessoas também, a falta de contratação, não somente interna, como a gente falou agora há pouco, mas os eventos é muito amadora. Então, às vezes, vai chamar alguém para trabalhar no sábado, que nunca viu na vida, que não conhece, e aí, ó, puxão de orelha. Quem está colocando na casa do seu cliente? Agora, se eu tenho um processo de contratação, de captação, de formação de banco de dados, eu tenho toda a minha equipe organizada, com os dados prontinho, eu posso deixar uma pessoa já de pré-aviso, porque falta pode acontecer. É previsível ter essa falta. Então, se é um problema que pode acontecer, eu já posso me precaver. Deixo uma pessoa ali de reserva, se faltou, reponho. Plano B aí, né? Plano B, plano C. O abecedário inteiro. Plano C. Vai deixando o abecedário inteiro pronto para poder recorrer se caso precisar. Porque é algo que eu vejo, e assim, não fazendo eventos sociais. Aqui a gente tem os nossos eventos corporativos. Uhum. E eu identifico isso também, essas eventualidades que podem acontecer. Se a gente não se prepara, se a gente não pensa com antecedência, na hora a gente deixa transparecer. Um caso muito interessante que o Thiago sempre conta também, e eu vi isso acontecendo, é sobre uma pessoa que estava trabalhando para um buffet numa festa, e aí a pessoa perguntou: qual que é o buffet? Muito bom, e etc e tal. Ele, não, esse aqui, ó. Tipo assim, a pessoa não sabia o nome. A pessoa não sabia da cultura da empresa, não sabia nada, não sabia nem o nome. Aí eu falei, gente, que absurdo é esse, meu Deus. Então, assim, eu acho que ter esses treinamentos para a equipe faz total diferença. A gente fala muito sobre esses processos aqui dentro da minha academy em relação à profissionalização da equipe, muito nesse sentido de fortalecer a cultura da sua empresa, seja qual for. Mas quando a sua empresa, ela lida com o cliente ali que não conhece do seu serviço, que não faz a mínima ideia né, do seu serviço, você precisa de ter esse cuidado. Você precisa de ter esse olhar mais cauteloso para que na hora que uma pessoa totalmente avulsa no mundo chega e vê o seu produto, fala, tenho isso aqui de referência. Tem essa lembrança, fala, olha, eu fui num casamento e o buffet estava impecável. O buffet estava maravilhoso, o buffet era tal. A pessoa lembra do nome. Assim. Né? Vira marca, vira referência. Exato. E é isso que as pessoas precisam ter. Eu acho que isso que o mercado de eventos como um todo precisa observar e se atentar diariamente para que tenha processos bem estruturados, para que internamente externalize para outras pessoas de uma forma correta, de uma forma simples e fácil. Sim, Acho sim, que sim. E até puxando um exemplo, imagina, e não é barato. Independente, pode ser barato para diferentes faixas de classe social, um serviço em relação ao outro. Mas para quem contrata um serviço de buffet, nas condições delas, nunca vai ser algo barato. não. Ou uma festa independente. Até um evento corporativo, tudo. Nunca é barato. E eles não esperam algo amador. Não. É como se você fosse contratar uma empresa de pintura na sua casa. Aí chega o rapaz, o especialista que vai pintar a sua casa, e fala, ô amigão, como que pinta mesmo? Mistura o que com... Você vai falar, o que está acontecendo? Socorro! Exatamente. Boa referência. Mas é exatamente isso que acontece. Se você for pegar detalhes de o que a pessoa está servindo na bandeja, uma comida, uma gastronomia, cada buffet vai ter uma gastronomia diferente. A pessoa não sabe. Exato. E de quem que é a culpa? Deixar essa... É. Vamos deixar esse ponto de interrogação. Fica aí, cada um... Fica aí o alerta, entendeu? Mas essa provocação, ela é muito importante, porque eu tô aqui, enquanto você fala, eu fiquei pensando, gente, para um buffet, quando você tá numa festa, e aí a gente do outro lado, né? A gente indo como um consumidor ali daquele produto. Todas as vezes que passa alguém com uma bandeja, a pessoa fala, qual que é? O que que é? O que que é essa comida? O que que tem nela? Se a outra pessoa não souber, pode ocasionar uma situação
muito severa, muito drástica. Porque imagina um camarão e a pessoa tem alergia. Ah, sim, com certeza. E aí, como que a pessoa vai fazer? Então, eu acho que ter esse conhecimento, essa clareza de que, olha, isso aqui, gente, você pode começar pequeno, você pode começar do zero, você pode ser iniciante naquilo que você está fazendo, mas entenda do processo da empresa. Entenda que você precisa saber do início ao fim do que você está vendendo, o que você está entregando para Exatamente. outra pessoa, né? Exatamente. Acho que isso é importante e fica um alerta para todo mundo, ok? Entenda dos processos, ensine, né, a delegar, ensine a entender do que está acontecendo ali internamente para que não chegue nesse tipo de problema. Porque, nossa, foi um caos. Eu ver a pessoa, não, é isso aqui, ó, é esse aqui. Eu falei, tá, mas pensei, você não sabe o nome da empresa, querido? Mas acontece, né? Infelizmente acontece. Continuando, e falando, né, sobre estrutura de negócio, que eu acho que casa muito com tudo que a gente faz, principalmente casa com Mia Academy, Mia Eventos, Regra 3, Uhum. congresso onde a gente se conheceu e todos os projetos que vocês têm Uhum. internamente. O que você acha que na prática, onde você vê que a maioria das empresas de eventos erra na ordem? Seja processos, ferramenta, pessoas. Qual que é a ordem que você acha que Processo. Porque o processo? processo, ele é a base. Que eu vou ter que achar a pessoa certa para executar e a ferramenta vai ser um grande facilitador disso. Ótimo. Então, primeiro pessoas, depois ferramenta? Processo, pessoas e ferramenta. Ok. Porque se o processo e a rotina estiverem de acordo com a pessoa, o papel e caneta vai funcionar bem. Aham. Então a ferramenta ela pode complementar. Só que alto nível, alta qualidade são os três juntos. Aham. Mas o processo e a pessoa para executar, e com certeza a ferramenta a cereja do bolo, que vai fazer isso ser natural, que vai fazer isso ter menos falhas e que vai facilitar a pessoa a executar o processo. Uhum. Ótimo. Isso aí abre a oportunidade de a gente falar e voltar um pouquinho sobre a reforma tributária. Eu acho que a gente, né, já vem fazendo um movimento de falar sobre como vai ser o impacto dessa reforma tributária em 2027, mas já falando isso agora, para as pessoas se prepararem, para o mercado se preparar. Gravei um podcast sobre isso e, assim, eu acho que foi uma aula que a gente teve sobre como vai ter esse impacto, sabe? Logo mais já vai estar no ar aí. Legal. Mas é justamente para trazer essa informação. E aí, falando sobre essa reforma tributária, o que você enxerga de mudança nesse cenário de reforma tributária, com ter processos, com ter gestão, com ter ferramentas que vai facilitar o empresário ali do mercado de eventos a se precaver, a se prevenir, na verdade, com o que vem por aí. Bom, A respirada dele foi ótima. Meu Deus. dois cenários, dois agravantes no mercado de evento, principalmente o social. Boa parte não tem emissão de nota. O mercado social é baixíssima a emissão de nota fiscal. Já vai ficar um ponto de alerta. 2, a precificação. Então, Entendi. se na construção do preço e na questão contábil eu não tiver organizado, é o que vai ter mais problemas. É onde vai gerar mais dificuldades para o empreendedor. Exato. Então, a formalização, e na verdade, também um dos grandes objetivos da reforma é a formalização de setores como o nosso, por exemplo. Então, muito bom a bandeira que estão trazendo, esse conteúdo que estão trazendo, porque é planejamento, Exato. porque é agir na frente, é saber o que está vindo. Exatamente. É isso. Para quem tá agora no momento já puxa o seu computador, já vai atrás, já entende como que vai modificar até no seu sistema hoje atual, onde você está classificado. E na precificação você tem que considerar tudo isso que está por vir. E isso ajuda muito a ter clareza daquilo que a gente conversou lá no início,
sobre ter o processo bem definido e esse processo bem definido te possibilita a falar assim, olha, eu estou gastando mais com algo que não deveria. Então, você aprende a precificar melhor o seu serviço, né? E você está otimista? O que que você vê aí para essa reforma? Porque assim, eu, Joyce, tô otimista para que as pessoas vão ter uma virada de chave. Porque assim, a gente fala muito sobre, né, tem épocas aí que a galera chora e outros vendem lenços. Esse chorar, às vezes, é um impacto muito forte, é um impacto muito grande. A gente viu isso muito na pandemia, que foi um fechamento aí do mercado. O mercado de eventos foi um dos setores mais Massacrado. impactados, né? Massacrados, como você disse. E a gente sofre aí as consequências até hoje. Sim, sim. Então, assim, mas muitas empresas perceberam e viraram e pensaram, olha, vou ter um sistema, vou ter uma gestão aqui melhor para que quando voltar, né, isso aí falando da pandemia, porque quando voltar, eu já vou estar na frente, vou estar organizado, vou fazer minha gestão aqui. Ninguém contava, obviamente, que seria 2 anos, mas enfim, né? E aí, o que eu penso da reforma tributária? Eu penso, talvez, nesse quase mesmo cenário, de que vai assim, dividir, né? Os meninos dos homens, vamos dizer Aham. assim. Porque a empresa que identificar que hoje ainda não tem esse processo bem definido, a empresa que não tem essa visão de que precisa estar, né, emitindo nota e tal, corretos com seus fornecedores, ela vai quebrar a qualquer momento. Ah, com certeza. E se ela não tiver um processo de gestão bem estruturado, se ela não tiver esses processos, é isso que vai acontecer. E se ela quer manter a empresa dela, ela vai ter que ter processos. E aí ela vem com um sistema, com ferramentas e etc., que vai facilitar. Você está otimista para isso? Qual que é a sua Ó, visão? eu vou falar uma visão nossa da vida e do mercado. Ah, legal. Eu sou sempre otimista, Bom. diferente de iludido. Ah, Então, eu sempre creio. A pessoa fala, vai mudar governo, aí vai não sei o que lá, aí vai não sei o que. Sempre vai ter alguma coisa externa para atrapalhar. Sempre vai ter. Por isso que quando você enxerga problemas, quando você enxerga oportunidades, quando você age sempre na frente, quando você, inclusive, até eu ia falar um ponto atrás, esqueci do terceiro ponto de dados, ah, que até do Data Evento, por exemplo, que tá, tipo, quanto tempo demora para fechar um evento? Quanto tempo de conversão? exatamente. Porque me dá dados para eu montar minha estratégia comercial, para saber quantas pessoas tenho que alcançar, para no fim das contas converter e por aí vai. Então, eu sou sempre muito otimista em relação que em nossas mãos, na sua mão, você consegue gerar novas oportunidades. Mas isso não é. Aí volta atrás. Nem iludido, nem sonhador. Sonhar, você pode sonhar para criar um objetivo. Mas se você não tem ações, você nunca vai alcançar. Sempre vai ser um sonho. Né? Então, se eu puder passar isso para quem está aqui, também seja otimista. Mas o ser otimista é saber que você pode mais, saber que você pode fazer certo, mas também sabendo que dá trabalho. E que você tem que suar a manga para colocar tudo dentro. E aí que vai. Eu tenho muito mais, né? Vou falar, eu transpiro muito menos quando eu tenho uma baita ferramenta. Exato. Que já tenho tudo mais mastigado. Eu tenho um local onde eu consigo fazer minha gestão, onde eu consigo fazer minha organização, onde eu consigo fazer meu planejamento. E aí que também vocês estão nadando de braçada no mercado, fazendo sempre atualizando. Vocês estão acompanhando o mercado. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo muito. E esse ano a gente, desde que virou o ano, o Thiago vem sempre falando sobre como vai ser o impacto dessa reforma tributária e como que a gente consegue já se preparar para ajudar quem precisa, né? Porque a finalidade do sistema é exatamente essa, é facilitar o dia a dia, é trazer clareza, trazer visibilidade e do que está sendo feito, e principalmente na parte financeira.
Porque a reforma tributária é muito nessa parte da questão financeira. Sim, sim. Ter esse controle, ter essa comparação, entender dessa precificação, ela é muito importante. E aí entra você com toda a sua expertise de trazer esse conhecimento, de trazer essa metodologia ali na prática do dia a dia dos empresários, de que aprender a precificar o seu produto, o seu serviço, te leva para um outro patamar. Sim. Né? Porque hoje eu vejo muito aqui internamente, conversando com muita gente, é sobre a prostituição no mercado. Ah, sim. Isso aí é uma coisa que eu sempre escuto e eu fico, gente, como assim, gente? Vamos aprender a precificar o teu negócio. Vamos ter uma clareza maior. Só que aí entra a dificuldade de ter pessoas, encontrar pessoas. E aí, que bom que você está aqui, que bom que a gente está conseguindo falar para quem está ali do outro lado, que existem pessoas para poder ajudar, pegar na mão e falar, vamos comigo, que eu vou te ensinar como que você precifica o seu negócio, como que você faz para poder trazer clareza e processo para dentro da sua empresa. Acho que isso vira o jogo. Assim, é algo que eu falo do que a gente faz e também incluo vocês, porque vocês também fazem isso. Exato. A gente está aqui para fazer trabalho pesado. Porque, inclusive, vi ali aquele belíssimo, né? Muito estruturado, um timaço ali preparado para ajudar o pessoal em casa. Exato. Só que quando a gente estuda, quando a gente está na frente, quando a gente pesquisa, quando a gente já leva um mastigado para eles, é para isso. A gente fazendo um trabalho pesado, que boa parte não conseguiria fazer sozinho, para entregar em ferramenta, para entregar em processo, para entregar em ações, em produtos. Exatamente isso. E eu fico muito feliz de poder, né, te receber aqui para poder falar sobre isso. Já estamos chegando na reta final. Tem mais 2 perguntinhas aqui, coisa rápida, mas para a gente fechar com chave de ouro e entregar um conteúdo cada vez melhor e mais didático. Que eu acho que é isso que eu tento trazer sempre aqui para dentro do MiCast, que é esse conteúdo fácil, leve, descontraído e fácil de aplicar, né? Você trouxe várias dicas aqui, adorei, e muito importante, porque isso aqui mostra o quanto que a gente quer facilitar mesmo o dia a dia de quem está ali na produção de eventos, porque a gente entende que cada um, gente, é muito bom no que faz. Mas a gente, né, se a gente se propôs a ser empresário, se a gente se propôs a estar ali na linha de frente para poder ter uma empresa, a gente precisa entender de outros cenários, de outros setores e delegar e entender de processos para facilitar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre futuro e posicionamento. Vamos lá. Se você tivesse que dar um direcionamento direto para quem quer crescer no mercado de eventos hoje, qual seria o primeiro passo? Vender mais ou organizar melhor? Vou colocar aqui uma condicional, que a pessoa está com o preço dela ok. Vende mais. Vende mais porque ela vai gerar recurso para poder contratar, para poder investir, para poder contratar uma ferramenta. Então, vou colocar em vender mais. Vender mais. E aí depois... Vender com o intuito de reinvestir para organizar. Isso, exatamente. Eu acho que isso entra muito no ponto de entender onde a sua empresa está hoje. Sim. Qual que é o ponto da sua empresa hoje? Eu falo muito com quem vem aqui e fala assim, meu Deus, eu não sei por onde eu vou começar dentro do sistema. O sistema tem muita coisa. Eu falei, gente, qual é a sua maior dor hoje? Qual que é o seu maior gargalo na sua empresa hoje? É seu comercial? Começa por ele. Começa organizando ele. Na hora que você começar a organizar seu comercial, você vai falar assim, agora eu tenho tempo para poder organizar meu estoque. Agora eu tenho tempo para poder organizar o meu financeiro. Ah, o meu maior gargalo está sendo o comercial e o financeiro. Senta com os dois e fala assim, ó, vamos sentar aqui, vamos ver. Hoje eu vou olhar o financeiro, hoje eu vou olhar o comercial. E aí você vai fazendo essa jogada. E aí você vai subindo. De pouquinho em pouquinho. Exatamente. Porque, gente, é isso. Não adianta, assim, quem sou eu para poder falar assim, quem está aí no mercado há 10, 15, 20 anos trabalhando no mercado de eventos, aí chega eu aqui agora assim, vai de pouquinho em pouquinho. Falei, minha filha, não tem nem tempo para poder ir de pouquinho em pouquinho, eu preciso dar um passo maior que a minha perna. Eu entendo, eu sei, é difícil, não é fácil, mas precisa de ter.
essa clareza, esse respiro para poder trabalhar. Hoje a gente vem falando muito sobre também a saúde mental dentro das empresas, e eu acho isso muito importante, essa pauta cada vez mais forte, porque a gente precisa cuidar da gente. Isso, e, gente, é uma coisa muito óbvia, né? A gente até fugiu aqui agora do Não, script. pode, é importantíssimo. Pois é, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre como é importante a gente cuidar da gente. É óbvio, gente, mas o óbvio precisa ser dito todos os dias. Exatamente. Tanto que é importante a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo, daquilo que a gente acredita, dos nossos sonhos, para que na hora que a gente vai aplicar para outra pessoa, dentro de uma empresa, dentro da sua própria empresa, você saiba separar essas coisas. Saiba separar e colocar como prioridade aquilo que de fato é importante. Hoje, o que é importante para mim é eu cuidar de mim, eu cuidar da minha empresa, cuidar do meu corpo, da minha cabeça, para que na hora que eu for cuidar da minha empresa, eu tá bem. Eu vou pegar até um ponto aqui, que é... Muitas pessoas não crescem, elas atendem ali o que elas estão acostumadas, porque o caos interno é tão grande que o novo evento é dor. O novo orçamento é dor. Então, internamente, ela já manda orçamento sabendo que não quer fechar. Eu vou ter muito problema, vou ter muito... Vai ser porque ela não vê prazer no crescimento. Ela vê dor no crescimento. E um ponto importante ali, até do direcionamento, por onde começar, imagina um avião, sabe quando tá aquela nuvem preta? E sem direcionamento. Ou seja, o avião ele está rodando na nuvem preta sem direcionamento. O primeiro passo é subir da nuvem, para ter clareza para onde está indo. Só que muitas pessoas, às vezes, esse subir para ver a clareza é tão simples. Às vezes, negar um evento numa semana. Às vezes, é contratar um colaborador por um mês para ajudar. Mas eles não sabem nem o primeiro e o próximo passo. É organizar na ferramenta o comercial primeiro, para não ficar papel, para não ficar no WhatsApp, para não ficar bagunçado, para organizar. Porque a gente sabe que as pessoas, a empresa, ela vende, ela faz compra, ela executa, e ela tem uma... E se ela não organizar minimamente a rotina dela, ou quando ela mandou o orçamento e quando que ela tem que cobrar o orçamento, fechou. Exato. Mas falta, ela tá aqui, no meio da nuvem, andando para onde quer. Onde puxar, para onde puxar. Pra onde puxar, ela vai. Se vai ser para baixo, se vai ser para cima, aí... Exatamente. Só ela sabe, e aí a gente vê esse impacto acontecendo, né? Então, assim, eu acho que se a gente pode deixar um alerta para quem está nos ouvindo, gente, cuide de si primeiro. Eu acho que, independente do que for, cuide de si primeiro, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, para que na hora que você vai executar, na hora que você vai olhar para a sua empresa, você tenha uma clareza maior, você tem um cuidado ainda maior, porque você vai pensar em si primeiro. Você fala, não, isso aqui vai tirar minha paz. Se tira minha paz, eu não quero. E é isso, eu acho que essa mentalidade a gente precisa mudar, a gente precisa levar, porque o mercado de eventos ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer entregar, ele quer entregar, entregar. E isso é bom, é legal, mas, gente, tem que ter cuidado. Precisa vender a alma né? para entregar. Exatamente, pelo amor de Deus, não precisa. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar certo, confia no processo e vai, flui. Devagar, mas vai, né? Bom, e, inclusive, complementando, quando a gente fala do CNPJ e do CPF, a gente pensa muito nos dois. Porque CNPJ com CPF fraco, com CPF inseguro, com CPF que não consegue andar sozinho, que trava, é muito difícil. Então, quando a gente fala que a gente transforma a vida através da organização, é isso. Porque quando você começa a entregar com mais previsibilidade, com menos esforço, você começa a entregar com mais prazer. Mais prazer, naturalmente, vai fazer você vender mais, vai fazer você cuidar melhor do seu time, vai fazer melhor cuidar cada vez melhor de você. Então, eu não estou tanto. Eu só tenho que fazer isso através da organização dos processos. Então, é um caminho que eu sei que funciona, eu sei que dá certo. Então, você tem que estar muito bem aqui para conseguir alcançar todos os objetivos. Exatamente. E que bom que a gente, né, conseguiu trazer esse assunto. Não estava dentro do roteiro, mas casou muito com o que a gente acredita,
Eu acho que está muito forte isso na cultura da minha eventos, da minha Academy, da Regra 3, Rodolfo, tanto CPF quanto CNPJ. Eu acho que isso está muito enraizado na gente para oferecer o melhor conforto. Eu falando como colaboradora, você falando como diretor da empresa, isso traz uma clareza de que a gente está caminhando juntos, Sim, a sim. gente está caminhando para o caminho certo, isso aí. Ah, E eu fico muito feliz, Rodolfo, né? Já te agradeci e te agradeço novamente por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo para poder falar um pouco da Regra 3, para poder trazer essa clareza de processo, gestão para o mercado de eventos, porque isso que a gente faz é para justamente trazer facilidade no dia a dia, para trazer tranquilidade na hora de trabalhar, de ajudar quem está ali do outro lado a aprender a delegar, a precificar. Isso é importante, né? Então, para fechar com chave de ouro, Rodolfo, o que te chama mais atenção no mercado de eventos hoje? o que me chama mais atenção é o mercado de eventos. O mercado de eventos a gente fala que ou você ama Ou ou você? você odeia. Se for pegar bem na razão, muitas vezes fala, não, vou sair fora disso. Mas o que me fez lá atrás me encantar, me envolver, e é o que faz ainda hoje. A possibilidade de você utilizar essa criatividade, a possibilidade de você criar sempre algo novo, a possibilidade de você estar dentro de um dos nichos mais importantes do mercado, que movimenta muita coisa. Isso internamente falando de trabalhos e tudo mais, mas internamente para o mercado. Uma empresa que vai lançar um produto e cria um evento maravilhoso, um casamento que a pessoa passou a vida inteira sonhando e tem o sonho compartilhado, com cada um jogando a sua semente, o seu pedaço ali, entre mãe, vó, irmão, amigo, independente. E é uma construção. Então, o que mais me atrai no mercado de eventos é essa possibilidade de criar algo novo sempre. Legal, legal. E eu estava aqui pensando, e eu ia encerrar, mas só mais uma pergunta. Você contou, você está falando aí sobre a sua trajetória, e eu fiquei aqui pensando, teve algum evento que falou que você pensou, que você fez, que você falou assim, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar com isso e eu vou fazer isso. Teve algum evento assim que teve essa virada de chave ou não? Você foi inserindo, foi indo e chegou aqui hoje. Como que foi? Olha, tem um evento que eu gosto muito. Eu gostava, não existe mais. Existe, né? Hoje de forma diluída. Aham. Sempre foi a festa de fim de ano do Sesc, Ah, em São Paulo. é mesmo? A gente fez por alguns anos, trabalhamos nesse evento por alguns anos. Aham. Era um evento de 4.000 pessoas, com todas essas condições, num local que era muitas áreas distribuídas, muitos tipos de serviço o tempo inteiro. Ou seja, quando a gente gosta de falar, ou brincar, é roça, é bucha. É? Eu sempre me apaixonei por bucha. Então, aquele evento, tanto que um ano fazia por uma empresa, 3 anos seguidos, e era um buffet que eu comecei a trabalhar, inclusive, como freelancer na época. Aí mudou um ano, só que era para outro buffet que eu também trabalhava. Ah, Eu poderia ter a melhor oportunidade do mundo de não entrar naquela roça. Eu fui, opa, vai fazer, eu quero fazer. Então, eu fiz acho que 4 a 5 anos, tanto que depois, por muito tempo, por muitos anos, inclusive, no meio da trajetória, eu criei uma empresa de mão de obra. aham. Ela existe até hoje, é uma das melhores do mercado. Oh, legal. Eu saí em 2013. Mas até hoje, o Sesc é um cliente. Pelas entregas Ai, tá vendo? feitas lá no passado e depois os próprios buffets indicaram a nossa empresa para atender. Legal. E hoje, quando a gente faz evento, a gente é convidado para fazer evento diariamente. Aham. Mas a gente só escolhe o que é roça, o que testa a gente tecnicamente, o que conforto, né? motiva a gente a construir, Legal. a usar tudo que a gente sabe. Legal, legal. Boa. Então, eu sou um caçador de roças. Olha que coisa boa. Que bom que a gente tem esse tipo de pessoa, tá vendo? Caçador de roça para poder pegar essas buchas, resolver e fazer acontecer e mudar, né, o cenário. Porque
Tem cliente para todo mundo, tem espaço para sim, todo sim, mundo, sim. tem cliente de tudo quanto é jeito, e Sim. tem que ter pessoas para atender, tem que ter pessoas para resolver, para pegar e falar assim, deixa comigo que eu faço. Sim. Pronto. E muda, né? E muda o cenário e fideliza, isso que é importante, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Agora, de verdade, né? Já chegamos ao final. Rodolfo, eu quero que você só fale pra gente ali onde nas redes sociais a galera consegue encontrar vocês. E te agradeço mais uma vez. Sucesso enorme em todos os projetos que você for fazer. Inclua a gente para poder Com estar junto, certeza. porque eu acho que isso aqui fortalece ainda mais Sim. tudo aquilo que a gente acredita. Tem super fit de conteúdo, de trazer informação, profissionalização e pegar na mão e falar, vamos junto que a gente vai mudar esse cenário. Obrigada, viu? Agradeço. Nas redes sociais, @regra 3. Nossa sede fica em São Paulo, na Butantã, Zona Oeste. Também, se estiver passando por lá, manda uma mensagem lá. Vai ser um prazer receber vocês. E é isso. E tem próximos projetos aí já vindo, né? Fala aí, pode falar. Tem projetos aqui. O que não falta é a gente, É no nosso time movimentação. interno lá, cultura e valores está ali. Tem que sempre evolução, melhoria contínua. A gente vai ter o Escalada, Legal. que é um treinamento, uma imersão de 2 dias, focado no processo comercial, desde o posicionamento, precificação, criação de cardápios, como que utilização de marketing, como fazer uma prospecção. É um 360, assim, focado na parte comercial de vendas. Uhum. Ferramentas que eu posso utilizar para melhorar meu comercial. Exatamente. E ele é um par do Engrenagem. Engrenagem é um projeto... Ele mudou de nome na terceira edição, mas é o que a gente faz desde 2015, 14, que é o de gestão e planejamento de eventos. E esse acontece em agosto, em São Paulo também. Legal. E é focado na operação do buffet. Da cozinha, a parte de estoque, compras e, óbvio, que não pode faltar a parte de entrega também. Muito bom. Então, gente, se vocês têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a regra 3, já acessa, já entra, já participa, porque eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave que você vai ter no seu negócio. Então, vamos juntos. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima.